Graça e paz. Você já vai assistir a palavra. Mas antes eu quero te fazer um pedido muito importante. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se no canal e ative as notificações. É muito importante também que você curta esse vídeo. Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, é importante e então ele indica esse vídeo para outras pessoas. Assim, você me ajuda a continuar pregando a palavra, anunciando a palavra de Deus, levando o Evangelho de Jesus. Fique então com a palavra nesse momento. Que o Senhor te abençoe. Gênesis 19, a partir do verso 15, que diz assim: E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e as tuas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas. E sendo o Senhor misericordioso, colocou fora da cidade. E aconteceu que, os tirando para fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa para o monte, para que não pereças. O verso 26 diz: E a mulher de Ló olhou para trás, e ela foi convertida numa estátua de sal. Nós percebemos aqui a urgência de Deus em querer livrar Ló e a sua família. Primeiro, Ló tomou uma decisão errada. Quem nunca tomou uma decisão errada e equivocada? Mas diante de uma decisão errada, a decisão de ir para Sodoma, Ló ainda teve tempo. Deus estendeu a sua misericórdia a Ló. Nós conhecemos bem a história. O Ló precisava tomar uma decisão. Ele estava junto a Abraão, e os rebanhos de Ló haviam crescido e prosperado, assim como os rebanhos de Abraão. Então, Abraão deu a Ló a oportunidade de ir embora e deu a ele a oportunidade de escolher para onde ele queria ir. Abraão então disse: escolhe a terra que você quer e se você escolher a da direita, eu vou para a esquerda. Mas eu lhe dou o direito de escolha. E Ló olhou para as campinas de Sodoma, para a beleza de Sodoma. E os seus olhos cresceram, porque o homem, a natureza humana é visual. O homem, ele é motivado pela sua visão. O homem tem a necessidade de ver a sua esposa sempre bela. Ele é atraído por coisas belas. Ele é atraído pelo olhar. Diferente da mulher. A mulher, ela é atraída pela audição. Mas o homem é pela visão. E o Ló foi atraído por sua visão, que de maneira superficial considerou Sodoma um bom lugar.
para lá ele foi. Não sabendo ele que nem tudo que é belo é bom. Que nem tudo que tem aparência de ser bom é bom. Muitas vezes o mal está escondido em lugares aparentemente bons. Essa é a grande magia do engano. O engano é assim. Ele se apresenta de uma forma linda, de uma forma atraente. Mas por trás dessa aparência de bondade, de beleza, existe um mal. O interessante é que o Ló, ele não questionou, ele não perguntou, ele não levantou informações sobre a cidade, ele apenas olhou para ela, achou a cidade linda e correu para lá. Mas uma característica do homem, o homem, quando é seduzido por seu olhar, ele perde a capacidade de pensar, de refletir. Ele toma decisões precipitadas. Foi o que Ló fez. Bom, eu creio que vocês conhecem bem a história. Sodoma era uma cidade má. E ela estava lá na agenda de Deus para ser destruída. Mas dentro de Sodoma havia um homem fiel. Então Deus envia 2 anjos que entram na casa de Ló e pregam para Ló dizendo: olha, saiam dessa cidade porque Deus vai destruí-la. Vocês vieram para o lugar errado, vocês tomaram a rota errada. Esse não é um bom lugar. Saiam logo daqui. A história diz que o Ló, as suas filhas e sua esposa demoraram para sair. Ficaram ali, quem sabe, com uma certa pena no coração, deixar uma cidade tão próspera e tão boa, abandonar, mesmo diante de anjos do Senhor e mesmo diante de uma palavra do Deus Altíssimo. Aí nós percebemos na atitude de Ló e de sua família em demorar dentro da cidade, o quanto nós somos amarrados pelas alianças emocionais que nós fazemos. Mesmo sabendo que algo não é bom, mesmo sabendo que o fim daquilo será um fim de morte e de destruição, nós ainda assim lamentamos a perda. Por quê? Porque as nossas emoções estão amarradas, estão agarradas àquele lugar. Porque, afinal de contas, a cidade vai ser destruída. Mas ela ainda existe. Ela ainda está ali. Esse é o problema em querer viver mais as coisas presentes do que a eternidade. O homem natural, ele não consegue viver projetando o futuro. Ele não consegue caminhar olhando para a eternidade. Para o homem natural, o que importa é o que está acontecendo agora. O que importa é esse momento. Mas é justamente esse momento que pode levar a sua vida à destruição. Pense na misericórdia de Deus. Os anjos pegaram pelas mãos de Ló e de suas filhas e puxaram, arrancaram, tiraram com muita força
Ló e a sua família de Sodoma. Isso é misericórdia de Deus. Deus muitas vezes tem que nos arrancar pelo cabelo, tem que nos puxar pela mão e dizer: olha, saia daí, pare com isso, porque isso vai terminar em morte, isso vai terminar em destruição. E antes que você e a sua família seja destruída com essa cidade, eu quero te dar livramento. Vai ter perda? Vai ter perda. Você vai perder tudo. Tudo o que Ló tinha estava dentro de Sodoma. Mas você vai escapar com vida. O que eu acho importante nesse texto é que os anjos dizem assim: escapa-te por tua vida, não olhe para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Escapa-te por tua vida. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes Deus está querendo te dar um livramento que vai salvar a sua vida. E você quer permanecer no erro. Por quê? Porque lhe custa muito sair de Sodoma. Lhe custa muito renunciar. Mas não pode custar mais do que a sua própria vida. Não pode custar mais do que a sua eternidade. Nada nesse tempo presente pode ter mais valor do que a sua vida eterna com Deus. Nenhuma prosperidade, nenhuma paixão, nada pode ser maior do que a sua eternidade em Cristo. Escapa-te por tua vida. É tempo de livramento de Deus. É tempo de desapegar das alianças emocionais que você construiu. Porque Deus está dizendo que essas alianças vão gerar destruição. Não olhes para trás. Foi a ordem de Deus para Ló. Não olhe para trás. Esse é o grande problema da nostalgia. Quando nós vivemos uma vida olhando para trás. Quando nós não conseguimos encarar o nosso futuro, porque consideramos que o nosso passado, ele foi tão bom quanto pode ser o nosso futuro. Ou que o nosso passado foi tão bom quanto o nosso presente. Ninguém avança na sua vida espiritual, ninguém avança na sua vida sentimental, ninguém avança na sua vida material olhando para trás, olhando para as campinas de Sodoma e admirando e vendo que pena que foi destruído, era tão bela. Meu querido, nós não podemos transformar em bem aquilo que Deus vê como mal. Quando nós caminhamos com Deus, nós recebemos dele a perspectiva de um futuro abençoado. Reconhecemos sim que o passado teve as suas coisas boas, mas que o mesmo Deus que agiu no passado, age no presente e continua agindo para um futuro abençoado. Então, olhar para trás, nesse contexto, no contexto de Sodoma, era admirar aquilo que Deus reprovou. Era ter saudade daquilo que Deus abominava. Por isso a ordem de Deus foi imperativa. Escapa-te por tua vida,
e não olhes para trás de ti. Deus ainda diz, não pare em toda esta campina. Porque toda vez que você para, você dá à sua mente a oportunidade de olhar para trás. E o que Deus está dizendo aqui é, não é hora de pensar, não é hora de ter saudade, não é hora de olhar para trás, é hora de agir. É uma atitude de fé. Então é hora de chorar por suas perdas, pelo preço que você está pagando por obedecer a Deus. É hora de agir. Meu querido, diante de uma palavra de Deus, nós precisamos agir e agir pela fé. Encarar a palavra de Deus como o único escape, como a única forma de salvação. Então a obediência nesse momento pode salvar a sua vida. Obedecer a palavra de Deus pode livrar você da morte e da condenação. Não olhar para trás. Era Deus dizendo, olha, eu não quero que vocês pensem nem um minuto em voltar àquele lugar. Não voltem para lá. Ao tomar uma decisão, permaneça nela. Permaneça dentro dessa decisão. E se há alguma coisa que pode, de repente, te lembrar desse passado e trazer ao seu coração qualquer nível de nostalgia ou qualquer sentimento de volta, tire isso diante dos seus olhos. Mas não olhe para trás. Não pare nessa campina. E a última ordem de Deus para Ló é: suba para um monte, para que você não pereça. Isso é muito simbólico, porque por muitas e muitas vezes nas Escrituras, Deus orientou aos seus profetas e até mesmo ao seu povo que subisse ao monte. O monte era um lugar de encontro com Deus. Era um lugar de refúgio e de intimidade. Sobe para o monte. Por mais que esteja difícil se desvencilhar desse passado, por mais que esteja difícil se desvencilhar dessas memórias, suba para o monte, corra para o monte, para o seu lugar de oração e adoração. Corra para a presença do Deus que quer te fortalecer, do Deus que está lhe proporcionando uma nova oportunidade. Meu irmão e minha irmã, nós muitas vezes não avançamos em áreas das nossas vidas, porque, como eu disse, nós ficamos olhando para trás, contemplando a formosura de Sodoma. E quando a mulher de Ló, mesmo avisada e exortada, olhou para trás, ela se transformou, a Bíblia diz, numa estátua de sal. Porque olhar para trás paralisa. Viver uma vida apenas de lembranças paralisa.
Você percebe que Deus podia ter dito assim: não voltem para trás. Mas Deus não disse não voltem, Deus disse não olhem. Por quê? Porque o nosso olhar, ele fala muito sobre o nosso coração, sobre a posição do nosso coração. Quando você dedica o seu olhar a coisas que desagradam a Deus, o seu olhar, ele está mostrando e revelando a Deus aonde está o seu coração. O coração da mulher de Ló não estava no livramento, não estava numa nova oportunidade. O coração dela estava em Sodoma. Por isso é que ela olhou para trás. E quando ela olhou para trás, ela ficou paralisada justamente naquilo que ela amava. Naquilo que era mais importante do que a vontade de Deus para a sua vida. Quando você olha para trás e quando você fixa o seu olhar, o seu coração está falando. E Deus está ouvindo o que o seu coração fala. Por isso, não olhe para trás. Olhe para cima, para o alto. De onde vem o teu socorro. Aonde o seu olhar apontar, é para onde o seu coração vai. E aonde está o seu coração, aí está também o seu tesouro. Que o seu coração aponte os seus olhos para os lugares que Deus tem preparado para você. Que você possa dar mais ouvidos à voz de Deus do que as suas emoções e as suas vontades. Escapa-te por tua vida. Não olhe para trás de ti. Não pare em toda essa campina. E sobe para o monte. Para que não pereças. Eu fiz um post essa semana onde eu escrevi que tudo aqui nos foi emprestado. Tudo nos foi emprestado. A única coisa definitiva para o homem é o céu ou o inferno. A Bíblia diz que aqui nesse mundo não vai ficar pedra sobre pedra. Nós temos em casa os nossos objetos de estimação, nós temos a nossa casa, nós temos o nosso carro, e não cabe muitas vezes na nossa cabeça viver sem tudo isso que nós conquistamos. Mas a Bíblia diz que nada disso vai permanecer. Tudo nos foi emprestado. Então que em nome de Jesus você tire os seus olhos das belas campinas de Sodoma, porque o mundo jaz no maligno. É tempo de cuidar da nossa vida espiritual. É tempo de subir para o monte com a nossa família e fazer como os anjos fizeram com Ló. Filhão, você vai vir orar sim, pega para a mão e traz para a oração. Filha, nós vamos ler a Bíblia reunidos em família sim. É tempo de uma forma enérgica salvarmos aqueles que nós amamos. Subir para o monte, ir para a oração, ir para a busca. Porque o resto, querido e querida, vai perecer. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos e se juntar comigo e com outros irmãos nesse momento em oração. Amado Deus, Senhor nosso Pai, querido e amado. Pai, nós
abrimos os nossos lábios para confessar o teu nome e para declarar a tua soberania, a tua glória, a tua majestade e, sobretudo, o teu grande amor. Amado Deus, nós te louvamos porque de uma maneira poderosa enviaste os teus anjos para trazer livramento a Ló. E hoje o Senhor está enviando anjos em toda parte da terra, pelo Facebook, pela TV, pelo Instagram. O Senhor está falando. E os teus anjos estão quase tomando pelas mãos os teus filhos e dizendo a eles: olha, escapa-te por tua vida. O mundo jaz no maligno. Esse mundo será destruído. Não amem o mundo. O Senhor está enviando os seus anjos para falar de que os prazeres dessa terra, de que os momentos de prazer dessa terra não podem se comparar com a eternidade, mas que um minuto de prazer fora da tua vontade pode determinar a ida para o inferno. Oh Deus, que o nosso olhar, Pai, esteja na cruz de Cristo. Que o nosso olhar seja voltado para as coisas eternas. Olhamos para o alto do monte, para onde vem o nosso socorro, e confirmamos: o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu clamo para que o Senhor dê livramento, Senhor. Livra do mal, livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Livra do homem mau, da violência. Livra, Senhor, da enfermidade, do caos. Livra o teu povo. Cada um que está comigo agora, aquele que vai assistir depois, alcança-o com a tua boa mão. Ó Deus, desperta o teu povo. Desperta o teu povo na oração, pela madrugada. Desperta o teu povo no jejum. Oh Deus, no tempo da aflição é que o Senhor desperta a tua igreja. Todos os avivamentos da história ocorreram em meio à perseguição, quando a igreja estava sendo apertada. Que o Senhor traga o teu Espírito em abundância sobre a tua igreja. E que o Senhor alcance cada um, Deus, com a tua palavra verdadeira, com o teu evangelho de arrependimento e de restauração. Cada um que está comigo, que o Senhor o alcance, que o Senhor o abençoe, que o Senhor livre a sua casa e a sua família, que haja a tua bênção sobre a sua entrada e a sua saída. Pai, que as decisões do coração sejam puras e que o diabo não encontre lugar, Pai, para amarrar os pés desse homem, dessa mulher em Sodoma, mas que eles sejam livres, Pai, para viver o tempo de promessa que o Senhor tem para eles. Te agradecemos por esse tempo de oração, te agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos juntos pelo Facebook. Graças te damos, Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém